Em 1492, Colombo descobriu a América. Depois da sua volta, em 1493, o Velho Mundo descobriu uma nova doença. Ela foi precariamente catalogada por Niccolo Leoniceno, professor de física em Ferrara. Pústulas dolorosas nas partes privadas, espalhando-se pelo corpo e pela face. Erupções, úlceras, bolhas, pústulas negras, carbúnculos, juntas inchadas e muito doloridas, lassidão, febre, decomposição da carne, cegueira e morte, com os sintomas persistindo durante anos nos sobreviventes. Giovanni di Vigo, cirurgião do Vaticano, quando Michelangelo fazia decoração, em 1514 escreveu um livro que teve boa venda, Prática em Arte Cirúrgica Copiosa, 52 edições, que ensinava: essa doença é contagiosa, especialmente quando apanhada por meio da cópula de um homem com uma mulher suja. Essa conexão com o ato sexual havia sido posta em dúvida, previamente porque a doença infectava os que eram religiosos. Hierônimos Frescatórios, de Verona, descobriu do fomite infeccioso. Escreveu em 1530 um longo poema virgiliano. Primeiro, ele teve bolhas de aparência horrível. Primeiro, teve dores estranhas e passou noites em claro. Dele a doença recebeu seu nome. Os pastores da vizinhança apanhavam a chama devastadora. Finalmente, na cidade e na corte ela foi conhecida e atacou o monarca ambicioso no seu trono. O herói do poema era um pastor, certa vez. Confie na fama antiga. Teve esse mal-estar, e Sífilis é seu nome. 1000 novilhas naqueles vales ele alimentou, 1000 ovelhas aos belos rios levou. A tradução para o inglês foi feita pelo poeta laureado de 1692, Nahum Tate, que também traduziu enquanto os pastores guardavam seus rebanhos à noite. E assim, a sífilis tornou-se o ameaçador epônimo de 4 séculos. O título do poema, de Frescatórios, é sobre a doença francesa. Giovanni di Vigo, algum tempo antes, havia anotado no seu livro: os franceses a chamam de doença de Nápoles, porque os soldados a levaram de Nápoles para a França. Os napolitanos a chamam de doença francesa, porque apareceu na primeira vez que foram a Nápoles, e assim, outras línguas a chamam por outros nomes. Nessa explosão de nacionalismo infeccioso, era a doença polonesa para os alemães, a doença alemã para os poloneses, a doença francesa para os espanhóis e a doença turca para todos com conhecimento vago de geografia. Os britânicos, como era de esperar, ficaram do lado dos espanhóis e dos napolitanos. Ninguém pensou em culpar os haitianos e cubanos, que haviam providenciado a diversão dos homens de Colombo em terra. Esse pecado sujo é sempre acompanhado por uma doença suja, que hoje chamamos de pox, disse Wiseman em Mr. Badman. Uma doença tão nojenta e mal cheirosa, tão infecciosa para o corpo todo e tão ligada a esse pecado que dificilmente tem algo em comum com as mulheres sujas, que elas têm mais ou menos alguns sinais dela para sua vergonha. Se você fuma, pode ter câncer do pulmão. Se você bebe, pode ter cirrose do fígado. Se faz sexo, pode apanhar uma doença transmitida sexualmente, como pode apanhar uma gripe por suas atividades sociais. Receber de braços abertos essa infecção como castigo adequado ao crime, como todos os que concordaram em Bunyan desde 1680, é uma cruel expressão da cretinice puritana. O cirurgião francês Barreau Dupuytren,
Um homem de trato difícil tinha uma abordagem mais caridosa. Você esteve com prostitutas? Não, como pode pensar uma coisa dessas? Respondia o paciente. Pois então, elas estiveram com você, dizia Dupuytren. A sífilis mais tarde floresceu menos ameaçadora. Brotava com um cancro, florescia com uma erupção vermelho vivo. Depois adormecia no esquecimento até o outono da vida, quando brotava outra vez sob a forma de aneurismas, falta de equilíbrio, loucura com mania de grandeza, além de características estranhas nos filhos. Um processo mnemônico para estudantes. Havia um jovem de Ernibay que pensou que a Sif tinha ido embora. Agora ele tem tabes e filhos com pernas tortas, e pensa que é a rainha de maio.